E aí, gente, tô eu passando, né, para fazer mais um pequeno vídeo para nós, né, mais um vídeo, né, graças a Deus, esse vai ficar um pouquinho mais comprido, né, vou deixar aqui para nossa vida uma meditação, né, que muitas vezes Deus sempre tem o melhor para nossas vidas, né, sempre Ele vai ter o melhor, né, mas muitas vezes a gente não segura as oportunidades que Ele coloca em nossas vidas, né? E muitas vezes a gente se queixa, muitas vezes a gente fica se maldizendo, né? Por que não aconteceu isso em nossas vidas? Porque muitas vezes não. Eu sei que a palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus e o de Deus não é o nosso, né? Então muitas vezes Deus faz em nossas vidas, né? E a gente não quer de forma alguma receber, né? Porque não é da forma que a gente pensamos. Por que eu digo isso? Vou chegar a uma conclusão agora. Eu lembro, né? Eu estava aqui limpando um mato aqui na divisa aqui do meu vizinho, né? E tem uns pedacinhos de fio, né? E eu guardo, né? Eu guardo esses pedaços de fio já estão um pouquinho velho, né? E faço cobre e vendo, né? E o que é que acontece? Eu lembro que há uns 3 meses, eu acho, mais ou menos atrás, né? Meu vizinho aqui, ele estava com um monte de troçada ali, né? Umas reciclagens e tudo mais que ele tinha por ali. Não que ele recicla, é porque ele junta, porque acha que depois vai usar, né? E muitas vezes usa, né? E em certa oportunidade, né? Ele perguntou para mim, Genilson, tu quer não juntar essas troçadas para tu, né? De repente para tu vender, fazer alguma coisa, né? E muitas vezes a gente acha que não precisa, que não quer, porque muitas vezes aos olhos de alguma pessoa é lixo, né? Não, para que eu quero isso? Vou lá ter trabalho. Não, e eu disse, não, Zé, eu quero sim, né? Eu quero porque já tudo que vem nos ajuda, né? E o que é que acontece? E eu lembro que ele me deu ali uns pedaços de fio, ele tinha muito fio que não usava mais, ferro, tinha muita latinha, né? Que ele estava no projeto de desmanchar latinha, né? E fazer algo de alumínio, né? E mudou de plano e nesses planos veio tudo para mim, né? O que é que acontece? E eu lembro que eu juntei tudo isso, né? Falei com o rapaz da reciclagem, né? E ele veio e levou, né? Para conclusão, né? Deus sabia que eu ia precisar desse dinheiro mais na frente. Deus ele sempre vai colocar, gente, a oportunidade na minha e na tua vida. Agarre, né? Porque lá na frente muitas vezes a gente vai se queixar por que Deus de alguma forma permitiu que isso aconteça, porque muitas vezes de alguma forma Deus não me deu a condição de chegar, né, até essa situação e resolver, mas muitas vezes Deus coloca no seu caminho antes da situação acontecer e você muitas vezes rejeita. Por que eu digo isso? Eu lembro porque numa semana, né, a qual o rapaz me deu essa reciclagem, e minha esposa manda uma mensagem para mim, nego, o papel da luz veio um absurdo, né, acostumado a pagar barato, né, entre aspas, né, que hoje em dia nada é barato, mas lá no interior é 30 reais, é 40 reais, e na oportunidade, gente, a energia veio 300 e alguma coisa, né? Mas só que Deus, ele já tinha, né, preparado esse dinheiro para que eu pudesse pagar essa conta, né? Deus já tinha preparado tudo. Então, se percebe que muitas vezes em nossas vidas acontecem situações em nossas vidas, mas antes Deus nos prepara, né? Muitas vezes abre uma porta e muitas vezes a gente enjeita, né? Muitas vezes a gente pedimos a Deus que Ele nos ajude de tal maneira e Ele manda ajuda, mas por não ser da maneira que a gente está pedindo, muitas vezes a gente vai e rejeita, né? Quantas vezes, né, passamos por algumas situações e Deus coloca pessoas em nossas vidas para nos abençoar e muitas vezes a gente por arrogância, por achar que não precisa de ajuda de ninguém e muitas vezes rejeita e lá na frente paga um pato, né? Então eu deixo essa pequena reflexão para nossas vidas, né? Nem sempre, né, a forma que a gente está pedindo a Deus é a forma que muitas vezes Ele vai nos abençoar, né? Muitas vezes é de uma forma diferente, né? Então aproveite as oportunidades. Isso tudo para dizer que você aproveita as pequenas oportunidades em sua vida. Eu lembro uma vez de um certo testemunho de um alpinista que ele estava num monte, né? Escalando um monte, né? Aqueles montes que é só gelo, e na oportunidade ele ficou pendurado, né? E aquele narrador vai falar que na oportunidade ele orou a Deus que viesse uma solução para a vida dele, e Deus disse ao coração dele: solte a mão, solte
a corda e ele não soltou. E na oportunidade, para você perceber que Deus sempre vai nos ajudar. E muitas vezes a gente que não confia. E na oportunidade ele não soltou. E o narrador contando essa história vai dizer que quando encontraram aquele alpinista pendurado, morto, congelado, ele estava aproximadamente apenas meio metro para chegar no chão, né? Então muitas vezes a gente pede ajuda ao Senhor, mas muitas vezes a gente não confia quando Ele nos envia ajuda. Então confia no Senhor, né? Aproveita essa oportunidade, deixa essa pequena reflexão para nós no dia de hoje, né? E sei que de repente lá do outro lado sempre vai ter uma pessoa que precisa ouvir algo, uma palavra que nos dê força, nos dê ânimo, para que a gente continue lutando pelo pão de cada dia, lutando pela nossa saúde, lutando pela nossa vida, sempre lembrando, Deus ele sempre coloca oportunidade em sua vida. Se você está orando, pedindo a Deus pela oportunidade, por algo, pode esperar que na hora certa, com certeza, muitas vezes não é da forma que você pensa, da forma que você imagina, mas Deus ele é bom, ele é maravilhoso todo o tempo, e ele é fiel, e ele é justo, e a palavra do Senhor diz que ele é galardoador daquele que o busca, daquele que o teme, e principalmente daquele que o crama, né? Se você crama, só espera no Senhor, né?